Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos à tela do Reflexões. Eu sou Renato, estudante do 7º semestre do curso de Licenciatura em Filosofia pela Universidade do Estado da Bahia. E este vídeo é parte de uma atividade acadêmica para créditos no componente curricular Estágio Supervisionado 2, que conta com a orientação do professor Paulo Vasconcelos, docente da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Bem, no vídeo passado, nós tratamos do capítulo 3º da obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Lá nós lemos um trecho deste capítulo 3º que versou sobre a questão dos principados mistos, que eles podem ser totalmente novos, principados novos, que podem ser totalmente novos ou podem ser mistos. Enfim, depois desta breve lembrança, nós vamos fazer a leitura, neste momento, do capítulo 4º. O capítulo 4º, Maquiavel vai tratar do seguinte: por que razão o reino de Dário, ocupado por Alexandre, não se rebelou contra os sucessores deste após sua morte. Lembrando, nós vamos ler um trecho, e você, leitor aí que está me vendo, depois abre o seu livro e faz a leitura completa do capítulo. Combinado? Já abriu o seu livro aí? Então vamos que vamos. Por que razão o reino de Dário, ocupado por Alexandre, não se rebelou contra os sucessores deste após sua morte? Consideradas as dificuldades que existem para manter um Estado recém-conquistado, isso foi bastante tratado no capítulo anterior, poderia parecer surpreendente que Alexandre Magno tenha se tornado senhor da Ásia em poucos anos e morrido logo após ocupá-la. Parecia razoável, portanto, que todo aquele Estado se rebelasse, não obstante seus sucessores o terem mantido sem maiores dificuldades do que as surgidas entre eles mesmos de sua própria ambição. A isso respondo que os principados dos quais se tem memória são governados de dois modos diversos. Ou por um príncipe de quem são servos todos os outros, ou por um príncipe de quem são servos todos os outros, e aqui entende-se o termo por aqueles que devem sua autoridade a um príncipe, diferente dos barões que nós vamos ver aqui na própria leitura, que são nobres e eles devem sua autoridade à sua própria origem, estirpe, etc. Basta lembrarmos, quando estudamos em história a questão do feudalismo, a relação de suzerania e vassalagem. Então, o suzerano geralmente é o nobre e o vassalo é o servo, que ele paga para poder produzir na terra do suzerano e assim por diante. Vocês podem depois pesquisar e revisar isso em história. Enfim, voltemos. A isso respondo que os principados dos quais se tem memória são governados de dois modos diversos. Ou por um príncipe, de quem são servos todos os outros, que na qualidade de ministro, por sua graça ou concessão, o ajudam a governar aquele reino. Este é um dos modos. Ou por um príncipe e barões, conforme lembramos aqui,
que detém sua posição não pela graça do Senhor, mas pela antiguidade da sua linhagem. Ou seja, existe lá um príncipe, mas ele faz lá a sua gestão da cidade, do estado, e eu faço a minha gestão aqui do meu pedaço. Né? Eu sou o barão, eu faço a gestão aqui, seria como se fosse a relação Estado e iniciativa privada, mais ou menos por aí, fazendo essa analogia esdrúxula. Esses barões possuem estados e súditos próprios, que os reconhecem como senhores e nutrem por eles natural afeição. Nos estados governados por um príncipe e por servos, o príncipe tem mais autoridade, porque em toda a província não há ninguém que se reconheça como superior a ele. E, caso obedeçam a qualquer outro, fazem-no apenas por sua condição de ministro ou funcionário, não lhe dedicando particular amor. Exemplos dessas duas variedades de governo são, em nossos tempos, o grão-turco e o rei da França. Toda a monarquia turca é governada por um só senhor, sendo os demais seus servos, e esse senhor dividindo seu reino em sanjacos. Bem, esse termo ele está se referindo a governadores da província turca, né? São os sanjacos. Para lá envia administradores diversos, que muda ou alterna como bem lhe apraz. O rei da França, ao contrário, está cercado de uma multidão de antigos senhores, reconhecidos e amados por seus súditos nesse estado, e detentores de preeminências, que o rei não lhes pode tirar sem pôr-se em perigo. Assim, concluindo, quem considerar esses dois estados encontrará dificuldade em conquistar o estado do grão-turco, porém, vencendo-o, terá grande facilidade em mantê-lo. Ao contrário, sob todos os aspectos, encontrará maior facilidade em ocupar o reino da França, porém, grande dificuldade em mantê-lo. Bem, aqui ele está querendo dizer o seguinte: existem dois modos de governar os estados que têm memória, né? E isso vai depender das características deles. Você tem um príncipe e sob eles todos os outros que se comportam como sendo servos. Neste, você vai ter grande dificuldade para conquistar, mas, uma vez conquistado, será muito fácil manter. E no outro, você tem um príncipe e tem diversas pessoas que são antigas na localidade, que conquistaram suas posses por questão própria, né, de sua origem, de sua estirpe. Nestes, você terá grande facilidade para conquistar e inúmeras dificuldades para manter. E vocês aí, concordam? Deixem nos comentários. Vocês conseguem perceber isso atualmente no Brasil e no mundo? Onde? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana.